Sabias que os animais domésticos, ou seja, aqueles que partilham o mesmo espaço conosco, podem transmitir-nos doenças? Sim, tudo depende da atenção e dos cuidados que temos com eles. Se não prestarmos atenção na sua pele, se tem queda ou não de pelos, se tem carraças, se estes sejam gatos ou cães, não dermos banho, se não limparmos onde dormem, os pratos que comem, onde urinam, podemos ser os responsáveis por transmitir zoonoses aos integrantes da nossa família. Então, o que são zoonoses? Que atenção devemos ter em conta com estes animais? Que sinais devemos prestar atenção? Continue até o final porque estas dicas protegerão a ti e a tua família. Existem muitas doenças que os nossos animais de companhia que vivem conosco na nossa casa, que às vezes partilham o mesmo espaço, estão no nosso sofá, na nossa cama, portam e podem transmitir para nós se não estiverem bem cuidados ou bem tratados. Das quais posso falar de algumas mais comuns, por exemplo, os parasitas gastrointestinais. São vários. Desde aqueles que a gente chama de lombrigas, podem ter aqueles chamados céstodos, do tipo Aténia, mas para os cães e gatos são os equinococos, né? E pronto, a maneira de evitar é tendo eles desparasitados, okay? Devem vir ao veterinário regularmente, fazer-se uma desparasitação. Geralmente, quando são cães ou gatos pequeninos, começa-se a desparasitação tão cedo quanto com 2 semanas de idade. E depois vai-se fazendo mensalmente até atingirem os 6 meses e a partir daí de 3 em 3 meses. Existem, por exemplo, os fungos da pele. Por exemplo, há alguns cães que, por exemplo, podem aparecer com uma parte sem pelo. Nós não sabemos o que é, mas pode ser um fungo. E se o dono estiver em contato e estiver sempre a tocar, pode também apanhar. Isso é uma zoonose também. Outra coisa fácil de notar são as pulgas, as carraças. Essas também, se estiverem em quantidades muito grandes, podem sim passar dos nossos companheiros para nós ou para as nossas crianças. Nem que seja uma ou outra, já é um incômodo. Para além disto, a maior doença e mais preocupante que há neste nosso país, que transmite dos animais para as pessoas, é a raiva. A raiva é uma doença muito importante, que infelizmente é uma doença endémica, o que quer dizer que esta doença é uma doença que existe em grandes números. Tanto aqui na cidade, mas muito mais nos bairros periféricos e nas províncias. Portanto, a raiva é uma doença que mata, praticamente não tem cura e a única maneira de prevenir a raiva é vacinando. Por isso é que nós, os veterinários e o pessoal da medicina, da saúde pública, viemos sempre incentivando as pessoas e aconselhando as pessoas a vacinarem os seus animais. Começam pelos seus animais, depois fazem-se aquelas outras campanhas em que tenta-se apanhar os cães que estão na rua sem dono, fazer-se a vacinação, fazer-se a desparasitação se for possível, fazer-se a castração se for possível, para reduzir os números de animais que estão por aí, não é? Que podem depois reproduzir, aumentam os números e podem espalhar a doença com maior facilidade. É muito importante levar o animal ao veterinário. Bom, se são bebés, começa-se tão cedo quanto com 2 semanas de idade, para fazer o primeiro check-up, ver se aquela cria está saudável, se tem algum problema, se está a alimentar-se bem, para controlar o peso. Nessa altura faz-se a primeira desparasitação. Com 1 mês e meio de idade, os cãezinhos, os gatinhos devem vir a fazer a consulta, fazer a primeira vacina múltipla, que é uma vacina também muito importante,
protege contra várias doenças comuns que existem. E pronto, fez a primeira múltipla com 1 mês e meio, com 2 meses e meio fez a segunda múltipla, com 3 meses e meio faz a terceira vacina múltipla, faz a desparasitação interna, faz a desparasitação externa e faz a vacina da raiva. Então, a raiva geralmente pode-se fazer uma dose, mas na primeira aplicação, digamos, faz-se o booster. Então, com 3 meses e meio faz a primeira vacina da raiva e com 4 meses e meio faz a segunda vacina da raiva e fica protegido durante aquele ano todo. E a partir daí passa a fazer a vacinação anualmente, ou seja, uma vez por ano nós devemos levar os nossos cães, os nossos gatos para o veterinário para fazer a vacinação anual. Mas isso não quer dizer que só se deve levar o nosso animal uma vez ao ano ao veterinário. É verdade que as raças são diferentes e existem especificidades para cada raça. A fórmula que a gente dá é uma fórmula geral, mas aconselhamos aos nossos clientes, aos donos dos nossos pacientes, o que é que devem fazer, por exemplo, se tem um animal que tem um pelo muito longo e aquele pelo fica constantemente emaranhado e o animal passa mal com o calor. Podemos dizer, olha, venha com o seu cão cada mês, vamos fazer um banho, vamos fazer uma tosquia, vamos ver como é que está o estado da pele, para ver se não tem lesões, para ver se não tem parasitas, por exemplo. Ou então um animal tipo um pug, que tem problemas respiratórios, é um animal pequenino. Podemos dizer, olha, na época de verão, que há mais calor, venha mais vezes só para controlarmos como é que está. Se não desenvolveu nenhuma infecção, se mantém o peso correto e assim por diante. As zoonoses são aquelas doenças que passam dos animais para as pessoas e geralmente as pessoas mais propensas a poderem contrair uma zoonose são aquelas pessoas mais frágeis, crianças, idosos, mulheres grávidas, pessoas imunocomprometidas, por exemplo, quem tem o HIV, quem tem tuberculose, essas pessoas todas têm imunidade relativamente mais baixa. Então, tem que sempre tomar cuidado com os seus pets, que é para evitar, primeiro para que eles estejam saudáveis, não tenham nada que possa ser transmissível para eles. Em relação ao Covid-19, é um tema novo, existem alguns estudos que dizem que sim, existem alguns estudos que dizem que não. O coronavírus existe há muitos anos e os cães têm o seu coronavírus, que é de uma espécie diferente do coronavírus que nós estamos a ter agora nas pessoas. O coronavírus nos cães causa diarreias e vômitos, é uma enterite. Os gatos também apanham coronavírus, mas é o coronavírus felino. Portanto, nos gatos tem também outros sintomas. Eles desenvolvem geralmente uma peritonite, ou seja, acumulam líquidos lá dentro do abdômen, fazem uma inflamação e pronto. Mas esses são diferentes coronavírus. Agora, o nosso Covid já foi encontrado no pelo dos animais. Portanto, uma pessoa que tenha Covid deve sempre evitar ter um contato muito próximo com o seu cão ou com o seu gato, porque estando a tossir ou estando a espirrar, pode sempre libertar alguma gotícula, alguma partícula que vai ficar no pelo e depois, por exemplo, o empregado, quando for limpar a casa ou uma outra pessoa, pode entrar em contato e apanhar dessa forma. A raiva é uma dessas doenças. A raiva é uma doença muito perigosa, como eu já havia dito antes, e essa doença deve ser controlada. Por isso é que o nosso governo faz grandes esforços e faz campanhas de vacinação e existem também associações que fazem campanhas de captura e esterilização de animais que estão na rua, que é para tentar reduzir ao máximo o número de casos de doença, que é para evitar também que as pessoas que por acaso cruzem o caminho desses animais fiquem infectadas, pois a raiva não tem cura. Para além disso, existem outras doenças. Existe, por exemplo, a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que é transmitida a partir dos gatos.
E ela é perigosa principalmente para as mulheres grávidas. Pode levar a um aborto, por exemplo. Por isso é que muitas vezes dizem às senhoras para não limparem a caixa do gato, por exemplo, ou não mexerem no gato enquanto estiverem durante aquela fase sensível, não é, da sua vida. Em primeiro lugar, quando recebemos um animal na nossa casa, devemos preparar um sítio para esse animal estar. Então, os cães, por exemplo, podem ter vários propósitos. Podemos ter um cão de guarda ou podemos ter um cão que é nosso cão de companhia, que fica conosco em casa. Então, esse cão que fica dentro da nossa casa tem que ter um sítio para dormir. Então, a gente recomenda ter uma caminha. Ele precisa de uma caminha, existem vários tipos de caminha, este é um tipo, aquele lá embaixo é outro tipo. Podem, por exemplo, ter uma mantinha, que é para ele poder se recolher. E o cão que fica fora de casa, esse está num sítio aberto, portanto ele precisa ou de uma casota ou então de um canil. Este é um cuidado a ter. Outro cuidado é que o cão tem que ter ou gato tem que ter um sítio designado para ele poder comer. Nesse sítio ele deve ter disponível um prato específico para comida e um prato para ele poder ter água. Ter a comida sempre fresca, num prato sempre limpo, água sempre fresca, mudar todos os dias e lavar os pratos todos os dias, de preferência com um detergente que vai limpar bem todos os restos de comida para evitar acúmulo de bactérias que depois podem fazer outros problemas. Eu gosto muito dos pratos de inox, assim deste tipo, são fáceis de lavar, pode usar javel, ficam bem limpos. Existem outros pratos, existem pratos de plástico também, pode ser, mas desde que os donos vejam que esse plástico é um plástico não tóxico e é um plástico pet friendly, que é hipoalergênico para evitar alergias. Para além disto, precisa de um sítio para dormir, um sítio para comer e um sítio para poder fazer as suas necessidades. Se está fora de casa, se calhar é um pouco mais fácil no jardim, mas se está dentro de casa, o dono tem que designar um sítio. Então escolhe. Por exemplo, muita gente gosta da casa de banho. Escolhe um cantinho na casa de banho, tem ali um pad ou jornais, põe jornal naquele cantinho e começa a treinar o seu cão. Se for um cachorrinho é mais fácil, se for um cão adulto tem que ter um pouco mais de paciência porque às vezes vem com outros hábitos ou vem de um outro sítio, então tem que ensinar que olha, aqui é o seu lugar para fazer o seu xixizinho e fazer o resto das necessidades. E isso também garante higiene e garante que o animal não vá espalhar pelo resto da casa. Para além disto, é importante que os nossos, por exemplo, os nossos gatos, eles não fazem no jornal. Precisam de um bacio ou uma casa de banho de gato, é assim que se chama. E nesse sítio tem que se pôr areia específica do gato, que é uma areia absorvente. Essa areia vai absorver a urina, vai reduzir o cheiro e vai evitar também que se espalhe pela casa e tudo mais. Outro cuidado importante é com a alimentação. O nosso cãozinho, muitas vezes quando chega a casa as pessoas não sabem muito bem o que é que vão dar. Às vezes dão a sua comida, às vezes compram shima, misturam com carne, mas nós recomendamos sempre administrar uma ração de alta qualidade de preferência, uma ração apropriada para o cão. As rações vêm em diferentes categorias. Há muitas marcas, pode escolher uma marca que tem ali a designação. Um cãozinho bebê é um papi, então esse cãozinho tem que comer uma ração para papis, para bebés, porque ali naquela ração tem mais proteína, tem mais minerais, tem mais vitaminas que vão auxiliar num crescimento saudável. Existem rações, por exemplo, a Royal Canin é uma ração muito boa, nós trabalhamos com ela, em que tem para diferentes raças. Se
tens um cão que é uma raça pequena ou maltês, come o mini. Tem um cão de uma raça média, ou uma raça maior, maxi, ou uma raça gigante, pode escolher. Então aí já vai de acordo com as raças, as necessidades específicas para aquela raça, para evitar desenvolvimento de certas doenças e também para garantir um crescimento saudável. Um outro cuidado que pode-se ter é com a higiene. Os nossos cães e os nossos gatos, eles precisam de um banho, precisam de escovar o pelo. Existem pentes, existem diferentes tipos de pentes para diferentes pelos. Cães com pelo comprido, o pelo que pode ficar emaranhado, normalmente usa-se este tipo de pente, que é uma cargadeira. Chama-se cargadeira, que passa-se e isto desfaz o nó sem aleijar a pele e sem puxar o pelo, então não magoa. Agora, cães com pelo mais curto ou gatos podem usar uma escova ou mesmo um pente deste tipo, pelo liso, pelo assim que não tem muitas ondas, ou pelo curto, pode-se usar pentes assim, mas deste género. Também é importante cortar as unhas. Portanto, existem corta-unhas especiais que são desenhados para poder-se fazer o ato do corte da unha sem magoar o animal. De preferência, levar ao veterinário, porque pode-se cortar demais e magoar e sangrar, mas é um ato muito bom que também evita outros problemas na postura das patinhas. Um ato bom de higiene que pode-se ter é habituar o animal à manipulação através da escovação dos dentes. Pode-se escovar o dente, existem vários tipos de escovas. Existem escovas grandes, para cães grandes, de raças grandes, de dentes grandes. Existem escovas de dedo, de dedal, para aqueles cãezinhos menores ou para os gatos, que é de mais fácil manipulação. E sempre recomendo aos donos dos pets para usarem a pasta apropriada, porque a nossa pasta dentífrica tem flúor e tem algumas substâncias que são potencialmente tóxicas aos nossos pets. Por isso, sempre é recomendável usar uma pasta especialmente desenhada para esse propósito. Outra coisa importante é a saúde, que foi a primeira coisa que nós falamos, não é? Visite sempre o veterinário, sempre que tiver uma dúvida, sempre que achar que há alguma coisa diferente no seu animal, sempre que vê que ele está diferente, está triste, não está a comer ou desenvolveu fezes mais líquidas, está com diarreia ou com vômito, por qualquer motivo. Não espere, leve o seu animal que se calhar estará a evitar que o problema se complique, não é? E vamos resolver mais cedo. Para além daquelas consultas de rotina normais, aí o veterinário tem chance de observar o animal, faz um exame clínico, avalia o estado de saúde, vamos pesar, ver se aumentou de peso, se mantém, o que é que podemos fazer, aconselhar alguma coisa que, pronto, possa ser essencial. Eu tenho aqui uma vasta gama de shampoos. Como dizia, existem várias raças, várias idades. Por exemplo, os cachorrinhos podem usar um shampoo específico para cachorrinhos. Esses shampoos normalmente têm menos aditivos, são menos irritantes e irritam menos os olhos, o nariz, que é para eles também sentirem-se bem. Existem shampoos de diferentes tipos, por exemplo, estes aqui são shampoos próprios para fazer a lavagem em cães que possam ter carraças ou pulgas. E não são irritantes também, são de muito boa qualidade. Às vezes os nossos cães vêm com uma doença de pele, podem ter uma dermatite, podem ter algum outro problema, então nesses casos usam-se shampoos medicados. Este é um exemplo, existem vários, então podem-se dar shampoos medicados, o médico veterinário vai avaliar, vai desenhar um esquema de tratamento e o animal vem, vai sendo tratando e vai se avaliando.
Portanto, tem vários. Este é para acalmar a pele, uma pele irritada. Este é especial porque é para coelhos, aquelas pessoas que têm porquinhos da Índia, que têm outros animais exóticos, podem usar. E pronto, este, por exemplo, é para cães peludos, que tem um pelo muito comprido que está sempre a cair, então vai-se fazendo a escovação e o banho, e isso ajuda a reduzir a queda dos pelos. Outra coisa importante é o treinamento dos nossos cães. Por exemplo, eles chegam à nossa casa e eles não têm ideia porque estão num sítio diferente. Então, quem tem que indicar a eles onde e como fazer a coisa somos nós os donos. Portanto, muitas vezes eles chegam e fazem xixi, por exemplo, num sítio que não era para fazer xixi. E existem sprays repelentes que se aplicam no sítio, olha, fez aqui, vai se pondo ali até ele desabituar, que tem um cheiro que ele não gosta. Este, por exemplo, chama-se Chew Stop. Evita que eles vão mordiscando, por exemplo, a nossa mobília. Então vamos pondo ali onde ele vai morder e ele vai depois desabituar. Caso, por exemplo, os nossos animais tenham alguma doença ou alguma infecção em que exige que o ambiente seja muito bem limpo, podem-se usar alguns detergentes específicos que depois não causam irritações ou não podem piorar o estado do nosso animal. Existe o F10, é muito bom, usa-se no ambiente e vai evitar a piora do estado do animal. Acima de tudo que foi dito, saiba que constitui maltrato. Decidir ter um animal sem condições de prover alimentação de qualidade, cuidados da sua saúde, atenção veterinária, de ter um local adequado para dormir, amarrar, bater, deixar o local onde faz as suas necessidades, onde dorme, onde come, sujo, deixar passar frio, chuva e sol. A saúde do seu animal reflete na sua higiene. Pense nisso antes de adotar um animal.